Uma boa tarde a você que já está se ligando em mais uma live aqui da Igreja de Vila São José. Já compartilha o link, convida todo mundo para assistir. Nada como começar mais uma semana entoando alguns hinos de louvor, buscando a palavra do nosso Deus. Vamos cantar o nosso primeiro louvor dessa tarde, um hino bem animado. Chama todo mundo para perto de você aí, de onde você estiver, a sala, do tablet, do computador. Vamos cantar o hino Não Mais Eu. Canta bem forte aí de casa com a gente, hein? Foi na cruz, em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, e prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Estou quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, e prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz,
Amém. Boa tarde, meninas. Boa tarde, banda. Já boa noite já, né? Mandar um abraço para Juliana Duarte. Desejando uma boa tarde para todo mundo aqui. Meu pai está assistindo a gente lá de casa. Um abraço, pai. José Carlos, boa noite. A Dani. Boa noite, Dani. Pessoal, manda o link, compartilha com o grupo da família, grupo dos amigos, grupo da igreja. Chama todo mundo que a gente já começou. Vamos para o nosso segundo louvor dessa noite. Vamos cantar o hino Tudo por Ele. Bem conhecido também para vocês cantarem aí de casa, hein? Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam em sua imensidão, e uma voz, com sons de glória, ecoa em toda a criação. Grão que faz a vida irromper, o esplendor, o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. E na palavra seguiremos em um só corpo rendido à missão, e a nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e a nossa vida só por ele. Diante dele
rendemos. É tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre. É tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, em nossa vida só por Ele. Amém. Amém. Uma boa noite para o Flávio Costa. Flávio, uma boa noite, uma feliz semana para você. Para a irmã Maria. Uma feliz semana, irmã. Deus abençoe. Alguém mais, meninas? Um agradecimento muito especial hoje. Nossa irmã Terezinha, a mãe do Antônio, do Jeremias, que frequenta aqui a igreja de Vila São José. Hoje ela saiu, ela estava internada, né, por motivo de Covid, e ela está bem, graças a Deus. As orações foram feitas aqui pelos grupos da igreja, do Ministério da Mulher. Todos oraram e, claro, né, nosso Deus, Ele sempre faz a parte dele. E ela está em casa bem. Isso é uma grande notícia, né, gente? Amém. Vamos continuar orando para nossa irmã Terezinha, né? Esse quadro é bem complicado, que ela se recupere o mais rápido possível. Um abraço para a irmã Lourdes, também está com a gente aqui. O Jorge Aitê, boa noite. Uma feliz semana para vocês. Vamos para o nosso último louvor dessa noite. A música Traz-me Junto a Ti. Traz-me junto a Ti, não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, pra desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer, não há mais ninguém, pois nada posso comparar com Teu abraço, amém. Guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti. Só quero a Ti, és tudo que eu preciso. Só quero a Ti, contigo quero estar. Traz-me junto a Ti, não me deixes
desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. Não há mais ninguém. Nada posso comparar com teu abraço, meu lar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. O ano de 2020 está acabando. Para alguns passou rápido demais, para alguns demorou para passar. Passamos por um momento muito difícil com essa pandemia, e que essa situação sirva de não um exemplo, mas que faça você parar para pensar. Será que você, mesmo com a igreja com as portas fechadas, buscou a palavra de Deus, se fortaleceu na fé? Que esse ano possa ter sido um ano de fortalecimento para muitos. Que Deus possa nos abençoar. Que você tenha um Feliz Natal ao longo dessa semana aqui. Nos encontramos sábado que vem para o nosso próximo louvor. Conto com a presença de todos. Fique agora com a mensagem. Boa noite para vocês. E vocês não têm noção o misto de sentimento que está borbulhando aqui dentro do meu peito. Estou bem emocionada, muito emocionada. E é um misto de tristeza, de alegria, né? Tristeza porque os bancos estão vazios, de alegria por Deus nos conceder certa saúde para estarmos aqui, disponibilidade também para estarmos aqui falando com vocês. E hoje, de pronto, eu queria uma chance aqui, e hoje é o dia de agradecer a esses meninos valorosos, Adriano, Felipe Macedo, Felipe Lincoln, Eliseu, o Lincoln, Renan, Rosana e Dani. Eles, assim, são dedicados. Eliezer? Eliezer, desculpa. É Eliezer, né? É o nosso
pianista aqui. E agradecer pela dedicação e a determinação desses meninos. Nenhum deles aqui é profissional de mídia. Nenhum deles. Eu acho que o pastor já falou isso, né? Mas eu vou repetir porque eu quero agradecer. Eu não tenho Face, então quando eles estão ao vivo aqui, eu não posso agradecer, mas hoje chegou o dia, né? Eles são todos autodidatas. Pesquisaram, viram o que poderiam fazer para poder estar no ar hoje a palavra de Deus aí para vocês. Que Deus os abençoe, meninos, grandemente, ricamente. Que vocês continuem trabalhando na causa do Senhor. Como o Felipe acabou de dizer, o ano de 2020 está quase findando, né? Mas primeiro, vamos fechar os nossos olhos, você aí na sua casa, vamos pedir a presença de Deus, que Ele continue conosco aqui. Querido Pai, muito obrigado por ter me trazido aqui em tão boas circunstâncias, Senhor Deus. E eu lhe peço que o Senhor esteja com cada pessoa que está ouvindo agora a sua palavra. Que o seu Santo Espírito caminhe em cada casa, em cada ambiente, e que o Senhor abra os corações e as mentes de cada um. Esteja comigo também, ungindo os meus lábios. Eu lhe peço perdão dos meus pecados e eu lhe peço em nome de seu Filho e amado Jesus. Amém. Agradeço ao Bertinho pelo convite, a Deus mais uma vez por estar aqui. O que eu vou falar com vocês essa noite não são minhas palavras. Eu li esse livro do pastor Mark Feeling e achei muito apropriado estar passando a mensagem para vocês dele. Ele fala sobre o reavivamento prometido e como receber a plenitude do Espírito Santo. Se vocês puderem, obtenham esse livro. É assim, muito oportuno o que ele nos diz aqui. É muito verdadeiro, muito útil agora para nós que estamos vivendo nesse período tão terrível, né? Que ainda não acabou. Não sabemos até quando, né, vai perdurar essa peste, né? Mas Deus está no controle ainda, irmãos. E a gente nunca precisou tanto da oração. Nunca se falou tanto em oração, principalmente oração intercessória, nos últimos meses. E eu vou falar do capítulo do livro dele sobre a oração e reavivamento. Uma coisa não pode existir sem a outra. Você não vai ter o verdadeiro reavivamento sem oração. Nós vamos ver a seguir. Está em uma passagem maravilhosa na Bíblia, ele diz assim, que é João 5, 14 e 17. Se você tiver aí com a Bíblia em mãos, vamos ler o que está escrito lá. É 1 João, tá bom? Capítulo 5, de 14 a 17. Vamos lá. Tem subtítulo, o poder da intercessão, né? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a teu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Só abrindo um parênteses, esse pecado para a morte aqui é título de algum outro sermão para algum outro dia, tá bom? Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aqueles que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui ele está descrevendo o que acontece quando oramos. Existem muitas passagens na Bíblia que nos encorajam a orar. A oração
mais que nos motiva, mais do que nos encorajar, ela realmente explica por que a oração é tão efetiva. Aqui o apóstolo declara que esta é a confiança que temos para quem? Com Ele. Percebam que a nossa confiança não está nas nossas orações. Pasmem. Nossa confiança não está na nossa fé, mas está em quem? Em Cristo Jesus. E ele segue dizendo: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Isso é muito importante. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, nós estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso faz parte da confiança. E podemos ter confiança absoluta de que, se formos a Deus, ele ouvirá as nossas petições. Aí o verso seguinte revela o que acontece quando nós intercedemos por outra pessoa. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus vai fazer o quê? Lhe dará vida. O pecado que leva à morte é imperdoável. Esse é o ponto pelo qual as pessoas têm endurecido o coração contra Deus. Mas alguém poderá pedir pelo pecador. Quem é este que está pedindo? Nada mais é que o intercessor. Portanto, Deus, ele derrama a sua vida através de nós para tocar a vida de outros. Isso não é maravilhoso? Né? Os mais privilegiados somos nós que intercedemos. Né? Nós somos os canais pelos quais Deus derrama seu ilimitado poder. Maravilhoso. Deus honra a nossa intercessão sincera pelos outros. E é a oração intercessória que faz a diferença. Ela faz toda a diferença. A vida de oração de Jesus, ela deve nos inspirar a servir de grande modelo de intercessão. Ele é o nosso grande exemplo. Jesus, ele se retirava regularmente para um lugar calmo, para orar e pedir para Deus forças para vencer os desafios do dia. Ele implorava forças para enfrentar e vencer as tentações de Satanás. Os evangelhos de Marcos, Lucas, cita a passagem na qual o Filho de Deus orava ao Pai, em plena madrugada. Se Jesus, que é o divino Filho de Deus, entendia que a oração é uma necessidade, e nós? Nós não precisamos muito mais de oração em nossa vida? Que somos meros pecadores? Ia para lugares solitários para orar. A oração não era algo que Jesus fazia ocasionalmente. Quando aparecia uma necessidade ou problema, a oração era a parte vital da vida dele. Essa era a chave para ele permanecer ligado ao Pai. Ele voltava dessas sessões de oração com vigor espiritual e profundamente comprometido em fazer a vontade do Pai. Lucas, descrevendo um desses momentos, disse assim: e aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Lucas 9, 29. Jesus, ele nunca estava tão ocupado que não pudesse orar. Sua agenda nunca estava tão cheia que não pudesse passar tempo em comunhão com seu Pai. Ele não buscava apressadamente a presença de Deus. Alguém escreveu que lamenta as muitas ocupações do cristianismo de hoje, que o tornam assim tão impotente. Ele diz assim, ele afirma: nós estamos ocupados demais para orar e ocupados demais para ter poder. Nós temos muitas atividades, mas pouco êxito.
Muitos serviços, mas poucas conversas. E muitas máquinas, mas pouco resultado. Nós não esperamos, a nossa pressa é tão grande do dia a dia, que nós não esperamos a resposta de Deus, né, para a oração que às vezes nós estamos ali fazendo para Ele. Uma coisa é certa, nós não podemos encarar o diabo com nossas próprias forças. A oração é a resposta. E através da oração, Deus nos enche de sua presença e poder. Nós temos aí esse poder que nós não buscamos. Um poder grandioso. E nós não temos ainda porque nós não buscamos do jeito que deveríamos estar buscando, né? Através da oração, Ele toca o coração de seus amados. A oração serve para nos blindar, para podermos encarar o inimigo no tempo do fim. Mas com uma vida de oração inconsistente, é impossível viver piedosamente no tempo do fim. Vai ser impossível. Não podemos perder ou cortar essa conexão, porque o poder de Deus, ele não vai chegar até nós. Não tem como. Por mais que Deus queira nos dar o poder, Ele não pode fazer isso se nós não o ajudarmos, orando, né? Mas, por outro lado, através da oração, nós somos mais que capazes de suportar as tentações. O diabo, ele não é páreo para alguém que ora e confia em Deus. Que maravilha, né? De joelhos, abrindo o coração a Deus, experimentaremos milagres. Nós veremos a mão de Deus se movendo de forma miraculosa. Miraculosa. Irmãos, uma pergunta para vocês. Vocês querem experimentar um reavivamento espiritual em sua vida? Você deseja ter uma experiência espiritual renovada? O tempo é agora. Sempre há tempo, mas nunca como agora. Está cansado de sua acomodação espiritual? Eu espero que a resposta seja sim. No livro Mensagens Escolhidas, na página 121, diz assim: Nosso Senhor prometeu responder aos desejos sinceros de seus filhos. Ele nos responderá se o buscarmos. Sua promessa é para nós. E ele diz assim, uma das passagens mais bonitas que eu acho da Bíblia: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. 2 Crônicas 7 e 14. Aqui nesse livro, que eu falei para vocês, que de onde eu estou tirando, quase que na íntegra, as palavras do pastor Mark Feeling, diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Nós temos que acordar, irmãos. Deixar de sermos mornos, né? Jesus ainda acrescenta essa promessa: ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, versículo 13. No livro que eu acabei de falar para vocês, tem 4 princípios básicos para fazer parte regular da minha e da sua vida devocional. Vamos lá para o primeiro. Está pedindo aqui para você separar um tempo cada dia para estar a sós com Deus. Este momento precisa ser tranquilo e ininterrupto. Ele nos dá um modelo de grande ajuda para manter a mente concentrada durante os momentos devocionais. Se chama ACAS. Os meninos podem colocar para mim aqui a palavra, por favor? ACAS. A palavra A é adoração. C, confissão.
agradecimento. E S, súplica. Então, ele diz assim para a gente ter uma boa maneira para começar a orar, para a gente usar desses princípios aqui. A adoração, ele diz assim para a gente começar o momento de oração com um período de adoração. No livro de Salmos está repleto de adoração. E um deles é bem completo. É o Salmo 103, 2. Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. O louvor e a adoração tira a atenção de nós mesmos. O louvor eleva a nossa mente, a sua grandeza e não a nossa pequenez. Se nós tivermos em mente que Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e a terra, que mantém o universo, que Ele está ainda no controle de tudo, essa adoração não tem como dar errado. E no livro de Salmos, existem salmos maravilhosos para adoração. Começa essa oração lendo um salmo, refletindo nele, até pensando como o salmista pensou ao escrever, né? Viver ali as cenas que ele escreveu o salmo. A segunda é confissão. Está dizendo aqui para a gente humilhar o nosso coração, para a gente revelar a Deus qualquer coisa que exista na minha ou na sua vida que não esteja em harmonia com a vontade de Deus. Alguma atitude, algum hábito, alguma prática contrária à vontade. Lembra do Pentecostes? Que para descer o Espírito Santo, o que eles tiveram que fazer? Passaram orando, se humilhando e revelando a Deus no mais profundo do seu íntimo, tudo que tinha ali. Fizeram uma faxina geral dentro do coração e da mente. É isso que ele pede também para a gente fazer. O agradecimento. Ele está falando para a gente pensar em coisas que Deus fez por você recentemente e agradecer-lhe. Paulo nos orienta a entoar hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 e 20. Temos a súplica. Deus se alegra quando vamos à sua presença como crianças, dependente do nosso Pai Celestial com nossos pedidos. E Jesus nos assegura: pede e dar-se-vos-á. Mateus 7, 7. Tiago diz para pedir com sabedoria, porém com fé, em nada duvidando. Hoje o Sidão falou no grupo, né, que a gente pede, mas às vezes duvidando de que Deus vai atender o pedido. Não é? A tia da Rosana estava passando muito mal e está melhor. Então, assim, a gente não espera que Deus vai atender tão prontamente os pedidos de oração. Né? Peça-lhe que torne seu coração e o dele em um só, para que seus desejos sejam os dele. Isso é muito importante. Senhor, que faça a sua vontade, não a minha. Que os meus desejos sejam os teus desejos, Senhor. Não é? Não querer direcionar a vontade de Deus de acordo com o que você acha, na sua pequenez, que é o correto. Não é? Está dizendo também para a gente ler a Bíblia fervorosamente, permitindo que o Espírito Santo impressione a sua mente. Se a oração é a respiração do reavivamento, o estudo da Bíblia é seu coração. Vivem dizendo, a oração é a respiração da alma. E aí, sua alma está precisando de um oxigênio? Hã? Como que está a sua alma? A saturação da sua alma, como que está? Está precisando? Está aqui a resposta. Leitura da Bíblia e oração. Uma coisa não acontece sem a outra. Quanto mais você orar, mais faminto estará da palavra de Deus. E quanto mais você estudar a palavra, mais desejará orar. Tome a Bíblia e, de joelhos, suplique a Deus iluminação para a mente. O Espírito Santo vai fazer esse trabalho.
vai abrir a sua mente, o seu coração, para você entender o que está escrito ali. Né? Aprenda a orar em voz audível. Né? É estranho. Eu já tentei, é estranho. Né? A oração secreta, ela não significa necessariamente oração silenciosa. Durante nossos afazeres diários, é apropriado elevar a Deus petições silenciosas. Está ali, conectado diariamente a Deus. Diariamente. Senhor Deus, eu vou fazer isso, me abençoe. Senhor Deus, me direcione, eu preciso tomar uma decisão. Isso daí é conexão diária com Deus. Mas durante os nossos momentos devocionais, a oração audível mantém a mente concentrada em Deus. É isso mesmo. Jesus orava audivelmente. Ele orava assim, dessa forma. A minha mãe orava. Dava para ouvir. Às vezes, de madrugada, eu ouvia um tipo de um cochicho. Eu falei, será que está acontecendo? Minha casa não era estucada, não tinha laje, e dava para ouvir perfeitamente minha mãe de joelhos orando. E a nossa mente não divaga. Como se a gente, né? Porque nós nos ouvimos. É diferente. Você fica mais concentrado. É real. Os discípulos, eles ficaram tão impressionados quando ouviram o Salvador orando, que lhe pediram que os ensinassem a orar como ele fazia. No livro de Hebreus nos diz que Jesus oferecia, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Hebreus 5 e 7. Ellen White nos instrui a aprender a orar em voz alta, onde apenas Deus pode ouvir. Nós não precisamos temer, eu falava muito isso. Gente, Satanás vai ouvir o que nós estamos pedindo. Ele vai arquitetar um plano, vai derrubar todos os nossos pedidos de oração. Eu pensava nisso. Daí, lendo, eu dei risada. Dei risada porque era o meu pensamento. A Ellen White diz assim, não precisamos temer que Satanás ouça nossas orações. Saiba sobre o que estamos orando e que ele esteja preparando alguma estratégia para nos derrotar. Ao som da fervorosa oração, todo exército de Satanás treme. E Deus responde nossas petições enviando legiões de anjos, causando a retirada das hostes de Satanás. Maravilha! Que maravilha! Eu vi a cena. Lendo o livro, parecia que eu via, de arrepiar. Né? Deus manda aquela legião de anjos, diz que, os demônios fogem. Siga o exemplo de Jesus orando em voz audível, durante seus momentos de devoção. Inicialmente, pode ser um pouco difícil, como eu disse para vocês, que é mesmo, eu já tentei. Mas, à medida que você continuar, o Espírito o levará a uma experiência com o Mestre. Nós vamos agora para o quarto e último princípio. Participe de um pequeno grupo de oração, nem que seja virtual. Quero parabenizar a Cris também, pedir uma bênção toda especial sobre a vida dela, porque ela ali, igual os meninos aqui, bravamente, todos os dias, bem cedinho, ela coloca todos os devocionais, né? Eu acho que dos jovens, meditação da mulher, e ela coloca nos 3 grupos da igreja, no PQV, Ministério da Mulher e da igreja também, não é, Cris? Então, ela bravamente tem cumprido certinho, levando a mensagem, nem que seja virtual. E esse grupo tem feito tanta diferença na vida de todos ali que participam, né? Não só colocando a mãozinha posta, falando que está orando. Nós temos tido respostas, uma delas é a Terezinha voltando para casa. Uma delas é essa Vitória, né? Que nós esperávamos fervorosamente a resposta de Deus sobre a vida dela. A igreja do Novo Testamento se iniciou com oração e pelo poder do Espírito Santo. Foi intermédio da oração que se iniciou a nossa igreja. Jesus instruiu seus discípulos a orarem juntos
Ele disse assim: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. É promessa dele. Se foi para os discípulos, é para nós hoje também. Comentando essa passagem, Ellen White acrescenta: o poder dado será proporcional à unidade dos membros e ao seu amor por Deus e os outros. Aí é uma coisa para nós refletirmos profundamente. Que esse poder será dado de acordo com essa unidade aqui que nós tivemos uns com os outros e o amor que nós temos uns com os outros. O amor não só de boca, mas de atos, né? Há um poder especial e incomum quando oramos juntos. Deus responde muito além de nossas expectativas. A história de um reavivamento é a rica história de um povo que ora. A história de uma igreja que busca a Deus unida. A igreja é reavivada quando os membros estabelecem inúmeros grupos de oração e derramam seu coração diante de Deus. Precisamos buscar urgentemente uma experiência espiritual mais profunda. Por que não interceder com algumas pessoas, pela sua família, amigos ou vizinhos que não conhecem a Jesus e sua mensagem para este tempo? Se ainda não está fazendo, comece. Nem precisa saber, seu vizinho nem precisa saber, seu amigo também não. Ore por ele. Você será o melhor beneficiado, como nós já vimos aqui. Um pai ou uma mãe de oração pode fazer uma diferença incrível na vida de seus filhos. Um marido ou uma esposa de oração pode fazer uma diferença incrível no seu casamento. Hoje eu dei risada do Mirão. Ele esteve aqui com a do Virgem, né? Aí o pastor conversando com eles antes de fazer oração, tal, né? Aí a Maria falou assim: olha, pastor, eu vou orar por você, pela Brenda, pelas crianças, né? Aí o Mirão de pronto disse assim: se a Maria está falando que ora, ela ora, hein? É um exemplo dentro de casa, é assim mesmo que tem que ser. Olha a confiança que ele tem, não é? E nós temos a confiança em Cristo Jesus. Não na nossa fé, na nossa oração, mas a confiança em Cristo Jesus. Um marido ou uma esposa de oração pode fazer a diferença, né, no casamento. O legado, eu creio, você acha que o Mirão não vê todo o comportamento da Maria dentro da casa dele? E que, querendo ou não, está ficando dentro do coração dele, na mente dele? Claro que sim. O legado de gigantes de oração como Moisés, José e Daniel demonstra que pessoas que oram chegam a mudar o curso da história. Relembre as histórias deles. Mudou o curso da história. Cubra sua família com oração. Sature sua vizinhança com oração. Erga suas petições ao Deus que tudo ouve. Busque aquele cujo ouvido está sempre inclinado, ouvindo os pedidos de seus filhos. Abra o coração ao Salvador, que está mais interessado em responder suas orações do que você em orar. Não é interessante? Ele está muito mais interessado em responder a minha oração do que eu em orar. Ele está louco, desesperado para eu me ajoelhar e falar com ele como uma criança depende do pai. E às vezes nós não fazemos isso e perdemos muito. Perdemos tudo, né? Quando você e eu fizermos isso, nós descobriremos a chave essencial para o reavivamento da nossa própria história, da Igreja de Deus dos últimos tempos. Aqui, o pastor Mark Feeling faz uma aplicação pessoal, dizendo que o reavivamento significa renovação da vida espiritual, uma vivificação das faculdades do espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. A igreja do Novo Testamento manteve a experiência vital com Jesus através da oração, do estudo da Bíblia e do testemunho.
O reavivamento, ele não acontece quando nós lemos sobre ele. Não basta ler, né? Mas quando nós praticamos as suas bases encontradas da Bíblia. Lembra que eu disse? Leitura da Bíblia e oração. São gêmeos siameses, são inseparáveis. Nós precisamos das duas coisas para ter esse reavivamento. Quando você e eu começarmos a colocar em prática esses princípios que refletimos aqui essa noite, nós descobriremos a chave para um reavivamento espiritual pessoal. Sua experiência com Jesus será mais profunda e mais íntima do que você jamais pensou ser possível. Irmãos, então está em nossas mãos, não por conta da nossa fé, da nossa oração, como eu disse aqui, mas por conta de Jesus Cristo. Ele está ávido em nos abençoar, em derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. E às vezes nós deixamos de lado, né? A oração é assim, é um hábito. É como escovar os dentes. Sua mãe te ensinou a escovar os dentes desde pequenininho. Hoje você não fica sem escovar os dentes. Pelo menos espero que não. Então, se você não adquirir o hábito de orar, se não começar, nunca vai acontecer isso na sua vida. Então, nós temos que começar lentamente. E quando nós vermos, nós vamos ser transfigurados, como Moisés desceu do monte, que ele ficou ali junto com Jesus, com Deus. Quando ele desceu, ele estava o quê? Com o rosto iluminado. E assim acontecia com Jesus também. Quando ele passava o tempo em oração, diz que as vestes deles brilhavam. Então, que isso possa acontecer. Nós podemos também ter esse poder em nossas mãos. Basta querer, né? Neste momento, apresente a Deus a sua maior necessidade de sua vida. E clame pela promessa de Filipenses. Eu achei maravilhoso essa promessa. O meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Que promessa maravilhosa. A minha irmã, graças a Deus, a minha mãe deixou um legado grande para a gente. O legado da oração também. Minha mãe foi uma mulher de oração. E as irmãs herdaram dela, graças a Deus. Quando a gente está com algum problema, já, ora aí, está acontecendo tal coisa. E Deus responde. E eu tenho uma irmã, uma das mais velhas, o nome dela é Beth. Então, quando ela vai falar boa noite para a gente, que vocês tenham uma boa noite e tal, ela fala uma frase tão bonita, que me deixa tão comovida, como estou agora, que diz assim, ela fala o nome de cada um, nós somos em 8, vê bem, pensou? Aí ela fala assim, Nice, quando os olhos de Deus passarem por São Carlos, eu quero que ele pare o olhar dele na sua casa. Que ele veja o que está acontecendo. Se você tiver algum pedido, algum problema, alguma ansiedade, não só você, mas os seus filhos, seu esposo, que ele atenda, que ele pare o olhar dele na sua casa. Então, usando as palavras da minha irmã, eu peço para que Deus, ao passar o olhar dele por São Carlos hoje, pare no lar de cada um de vocês e atenda os pedidos mais profundos aí do ser de cada um de vocês. Mais profundo do coração, na mente, que vocês não têm coragem nem de falar, nem de pensar, mas só Deus sabe. E que Ele atenda conforme a vontade dEle. Tá bom? Então, esse é o meu desejo e minha oração. Muito obrigada por vocês terem assistido e que façam a diferença na vida de vocês. Essa palavra, ACAS. Começamos com a adoração, a confissão, o agradecimento e a súplica. Vamos suplicar a Deus o derramamento do Espírito Santo. Esse reavivamento tão necessário na época que nós estamos vivendo. Boa noite a todos.